Fala, terapeuta, você quer ser palestrante? Quer dar palestras, mas não quer ser um chato, né? Aquela palestra gostosa? Então, vem comigo que eu vou te ensinar e ter dicas aqui de como você pode ser palestrante sem ser um chato. Ó, eu sou Andréa Bastos e sempre aqui tem um conteúdo fresquinho para você. Toda segunda, 19h19. Também tem de quarta-feira aqui nosso Arsenal de Combate, também às 19h19, aqui no nosso canal. Então, ó, vem comigo, já aproveita aqui e já interage aqui no nosso canal, né? E clicando para você se receber sempre conteúdos fresquinhos aqui do Riros Instituto. Convide amigos terapeutas e também coloca aqui nos comentários o que achou dessa aula. Se você quer vir ser um palestrante, vem comigo, ó. Essa foi uma dúvida que surgiu no grupo de mentoria que a gente fez aí essa semana de um evento que a gente vai ter, né, o Arena Heroes, que é todo ano a gente faz o Arena Heroes, e a gente abriu para perguntas para fazer umas mentorias aí interessantes. E essas perguntas saiu, ó, de uma terapeuta que ela colocou assim, ó: a minha pergunta é: eu sou palestrante ainda no início de carreira e o meu maior desafio está sendo criar uma conexão profunda com o meu público, onde eu possa estar errando. Eu fiz lá, né, respondi essa terapeuta, mandei áudio para ela explicando, dando dicas. E isso eu não queria deixar só no grupo, vim aqui nessa aula para compartilhar. Então, ó, pega papel, pega caneta, que esse conteúdo para você que quer ser palestrante, você está pensando em palestrar, você que está no início da carreira como essa nossa colega, né? E está ali com esse desafio de realmente conectar com o público dela e não ficar aquela palestra chata, aquela palestra de aulinha. Opa, estou até com batom aqui. Ó, de aulinha chata. Ó, já estou criando uma conexão aqui, ó. Você já aconteceu isso com você? Foi limpar assim, passou o dedo, terapeuta mulher, né? E ficou com o dedinho sujo. Então vem comigo, eu quero fazer essa conexão aqui com você nesta aula e já também conectar aí contigo para quando você for ser um palestrante ou se você já é, vem comigo para essas dicas. Seguinte, eu quero jogar uma reflexão aqui, jogo logo de cara. Eu quero que você pense numa palestra que você já viu e você lembrou dela. Aí, agora, lembra dessa palestra? Todos nós sabemos, né, para criar conexões profundas e sinceras com as pessoas, é preciso gerar aí uma conexão, porque você está no palco e você quer ter uma empatia com o seu público. Então, assim, com certeza, a palestra que você lembrou agora, com certeza, foi alguém que te inspirou, né, te trouxe uma nova perspectiva de alguma coisa, ou até mudou a forma como você enxergou a vida. Então, aquela pessoa fez criar aí essa conexão. Será que foi o conteúdo puramente em si? Ou não? Ou foi o jeito de ela falar, ou foi esse olhar sincero, ou ela tocou numa ferida muito profunda, né, que fez ali você se emocionar, você saiu da palestra chorando. Com certeza passou na sua cabeça aí alguns palestrantes que você foi e falou: "Ah, essa palestra eu jamais vou esquecer". É sobre isso, tá? É sobre essa conexão profunda e não só ser um professor que está ali ensinando alguma coisa e você sai de lá: "Aprendi". Você sai da palestra, você não esque você esqueceu completamente o que a pessoa falou. Depois de um tempo, você nem lembra, não tocou profundo na alma, não deu aquela empatia gostosa, foi puramente um professor Girafales, lá do Chaves, que deu a aulinha, tocou o intervalo, ele foi embora. Eu nunca me esqueço das palestras mais empolgantes que eu já presenciei e que eu chorei. Até hoje, quando eu lembro daquele palestrante, eu falo: "Caramba, eu nunca me esqueço do que eu senti naquele dia, mudou a minha perspectiva e eu me tornei uma pessoa melhor", tá?
Então, a primeira coisa é sobre isso, criar essa conexão. Lembrou aí da palestra que você assistiu? Maravilha. Agora vamos para você ter realmente uma palestra que te inspire. Seja o conteúdo que você vai ter aí, né? O nicho, o tema, não importa. O que importa é para você criar uma genuinidade e principalmente uma vulnerabilidade. Ser vulnerável já te coloca ali em igualdade com o seu público. Por exemplo, quando você já entra e fala assim: "Galera, meu nome é fulano de tal, eu tô aqui com a barriga, sabe, gelada, tô nervoso, tô nervosa e ó, se eu cair aqui no palco, me relevem, tá? Me tranquem ali num porão que eu vou ficar mais tranquilo, beleza?" Respirou, as pessoas deram uma risadinha e você foi vulnerável. Você fala: "Olha, eu estava realmente tenso e vim aqui, sou igual a vocês." Porque no palco a gente cria uma superioridade, a gente está até numa posição de palco que nós estamos maiores, nós estamos numa posição de altura. Quando você fala isso e fala: "Olha, eu estava tenso, eu estava até agora tendo um piriri, mas vim aqui para passar esse conteúdo para vocês." As pessoas já vão, dar uma risadinha e já até relaxa. E aí você vem realmente com a sua introdução. Mas antes, claro, você respirar lá na coxia, né, no teatro a gente fala coxia, no palco a gente fala lá nos bastidores. Então nos bastidores você vai respirar profundamente, tendo uma consciência de: "Eu vou passar o que eu sei, eu vou passar o que eu tenho, se eu gaguejar, gaguejei, se eu esquecer, eu falo: 'Gente, me deu branco aqui, espera.'" Não precisa ser certinho. Se você for muito certinho para uma palestra, ter que falar aquilo e não posso esquecer, já vai ficar nervoso, já vai dar um branco. Então vai respirando, vai tranquilo. Maravilha? Criou essa empatia, falando que: "Olha, galera, estou aqui, assim, assado", você já relaxa. E aí vai a introdução dessa conexão. Então, para começar, você pode falar assim, ó: "Quero que vocês se lembrem de uma palestra, né, que vocês têm", no caso eu estou falando aqui, né, e estou já inspirando vocês. Vocês já comecem com algo inspirador, com uma pergunta, assim como eu fiz com vocês. Lembram de uma palestra onde mais conectaram, etc, etc. E para você com o seu tema, você já começa com uma perguntinha. Galera, vamos supor que é sobre relacionamento. Galera, quem aqui já viu seu relacionamento se esvaindo e você já pensou em desistir e partir para uma outra? Pode ter alguns que levantem a mão. Quando você mesmo faz assim, a pessoa olha e é o reflexo, algumas pessoas levantam a mão. Nem todos, mas alguns vão levantar. E por simbiose ali, as pessoas levantam a mão. Porque quem é que não já teve um relacionamento ali confuso, conturbado, ou até discussões, um em menos escala, outro em maior escala, mas sempre tem alguém que teve alguma dificuldade, seja sobre filhos, seja sobre carreira, seja lá o que for, faça uma pergunta para gerar essa conexão. E aí você vem. Bem, hoje eu vou falar sobre, aí aqui no caso eu estou falando, aqui eu vou falar para você como ser um palestrante, criar uma conexão sem ser um chato, sem ser um professorzinho com a matéria estipulada. Então, quando você gera esse impacto, né, que vamos trabalhar juntos aqui, ó, é você e o público, você gera aí uma conexão verdadeira, uma experiência transformadora, que quem está ouvindo vai começar a parar o que está fazendo ali, ou se estiver no celular, vai falar: "Eu vou ouvir essa pessoa, né, gostei dela, gostei dele, foi genuíno, falou ali que estava com vergonha, que estava tímido, e está falando bem." O público já se soltou e você também. Então, é muito mais além do conteúdo, é transformar a mensagem numa troca genuína. É uma troca.
Você fala, as pessoas ouvem, as pessoas retribuem também. Então é muito importante, né, nesse passo um, que é essa introdução aí da conexão, para as pessoas responderem e você trocar. É um bate-bola, né, eu costumo dizer que é um jogo de tênis, ó. Você joga, a plateia joga. Você joga, a plateia joga. Se não tiver essa conexão logo no início, vai ser aquela palestra chata. Ai, lá vem aula. Ai. Ai. E aí ninguém riu, ficou aquela coisinha chata. Você não precisa ser o engraçadão, não precisa fazer um stand-up comedy, mas você precisa gerar essa conexão. Pode ser até uma pessoa muito tímida. Se ela entra e fala: "Gente, eu estou aqui tremendo, superando o meu nervosismo, mas eu vim aqui para trazer para vocês um conteúdo que eu acho inspirador. Quem aqui já passou plá, 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 plá por isso?" Eu, alguns sim, alguns não. Fala muito bem. Isso é, e aí vai. E aí o próximo passo aqui, né, que é a parte 2, que é o passo a passo para criar maior conexão e vulnerabilidade com autenticidade. Vulnerabilidade é você mostrar sua vulnerabilidade, escancarar o tema também para ser vulnerável e tentar gerar essa conexão, né, de autenticidade com a plateia, para a plateia mesmo gerar essa vulnerabilidade também, né. Tem um exercício de escuta e percepção. Então, assim, é muito bacana você observar os sinais da sua audiência, do público, e fazer ajustes. Não tem uma palestra pronta, tem uma palestra para cada tipo de plateia. Então pode ter 5 pessoas na plateia, pode ter 10, 15, 20, 50, não importa. O que importa é você fazendo ali, ó, os ajustes para aumentar o engajamento dessa conexão durante a palestra. Então tem um exercício assim, você vai observando as pessoas, olhando nos olhos e vai observando se tem pessoa meio assim, meio: "Ah, ai, que saco", ou se tem uma pessoa muito no celular, ou se tem uma pessoa conversando com a outra, um "ti-ti-ti-ti", uma distração. Você vai também observando nesse exercício se você aumenta a sua voz, se você diminui, se você vai caminhando até um grupinho que está falando um pouco mais, aí na hora, quando você se aproxima, a pessoa já vai silenciando ali o que ela está fazendo. Se você vê uma pessoa com celular, por exemplo, você anda, né, se for um palco que dê para andar, você anda, já coloca aqui a mão no ombro, a pessoa na hora vai esconder, tipo: "Estou de olho em você", sem você dizer, sem você ser o chato: "Ô, ô, para de falar ali, é você que está no celular", não, você está de boa. Então planeje esses pontos estratégicos na apresentação, para ir colocando e fazendo os ajustes e observando o seu público, né. Fazendo essas abordagens importantes e compartilhando histórias, para fazer também perguntas reflexivas. Então, quando você caminha, vai até o outro, aumenta a sua voz quando deve aumentar, você pode se conectar: "Ih, gente, ai, será que eu não estou falando como eu deveria aqui, né, e não está chegando até você? Galera, tive uma ideia agora. Nossa, eu vou passar isso para vocês. Será que eu devo passar para vocês?" Você já cria uma curiosidade ali, a pessoa que estava ali, sei lá, nem prestando atenção, nessa hora ela vai querer saber o que ela nem estava ouvindo antes. Então, logo no começo, se já vem com isso, né, você observando as reações, você pode fazer uma pausa, olhar para o público, olhar para uma pessoa, observando essas reações, você já vai filtrando e vai falando: "Por onde eu vou caminhar?" Porque depois que a plateia está com você, aí é só um abraço. Então você vai observar, né, olhares focados em você ou dispersos, a postura, se a pessoa está assim, ó, inclinada para frente, ela está gostando, está prestando atenção, né, mostrando interesse, ou se a pessoa está muito relaxada, distraída, assim, você já vai ajustando. Lembrando que o palestrante é como se ele tivesse um dimer, tá? E sabe dimer de luz? Você vai
Muda para cá, vai diminuindo a luz. Volta para cá, vai aumentando. Você vai ajustando a temperatura da plateia, até ela estar com você. Senão, você vai ficar falando, se ninguém está interessado, você está com o mesmo tom de voz, não gerou impacto, você perdeu a plateia. Então, por isso que esse ajustes são logo no início. Então, você até expressões faciais. Então, existe a expressão, né, de surpresa, se a pessoa está assim, ó, "Ah, nossa, que legal", de dúvida ou de tédio, "Ai, que saco". Então, você vai ajustando. E se eu vejo uma pessoa com cara de saco cheio e até de tédio, eu vou andando até ela, assim, ó, sorrateiramente, e olho para ela e falo com ela, sem precisar dar expor nenhum. Eu vou com ela e falo: "Sabia que muitas vezes eu ficava meio entediada, meio com dúvida". Aí vê com fala com relação ao tema, dá cabe em tudo. Se for com o tema filhos, dá. Se for sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre, emagrecimento, sobre tudo, você conecta exatamente o que a pessoa está sentindo, ou seja, na hora ele vai falar assim: "Ai, está falando comigo", mas sem falar, compreende? Imagine que eu estou chegando agora para você e você está com essa cara de tédio, com essa cara de dúvida sobre essa aula aqui. Eu chego em você, olho bem nos olhos e falo: "Muitas vezes, eu pensei que eu não poderia ser uma boa palestrante. Eu pensei que, ai, que tédio ter que ir lá falar com as pessoas, mas ao mesmo tempo eu quero e me surgiu uma dúvida, será que eu vou ser uma boa palestrante?". Olho para todo mundo. Quem aqui gostaria de ser um palestrante muito bom, sem parecer ser um chato? Levanta a mão. Galera começa a levantar a mão. Quem estava com a cara de dúvida e tédio na hora parou, tipo: ele tá olhando tudo". E serviu até como exemplo da própria palestra. Quem está ali do lado, né, do colega já na hora, ou seja, esse palestrante está de olho em tudo. E aí sim, depois de fazer todos os ajustes ali, com as pessoas olhando cada um nos olhares, pode ter 500 pessoas, você está olhando, você está vendo, olha para todo mundo, vê se a pessoa lá vê assim e fala: "Nossa, está falando comigo". Então você nivela, né, você dá uma base, e aí você ajusta, maravilha. Começa então o tema realmente, profundamente da sua palestra. Então os distraídos, eles vão parar na hora, né, na hora, porque já vão os confusos, né, aqueles confusos. Na hora, né, você vai colocando uma metáfora que simplifica. Ele: "Ah, entendi", porque com a metáfora simples, sempre tem a metáfora. A metáfora simples, uma historinha, conecta, e ela vai falar: "Agora eu entendi". Por exemplo, aqui, ó, sabe quando aquela aula chata daquele professor, que só colocava matéria na lousa, e você saiu dali sem entender nada? Agora imagine esse professor, dando uma aula totalmente diferente, com explicações, com desenho na lousa, com uma roda de conversa, onde todo mundo trocava. Percebe que é diferente? Explicando as mesmas coisas, só que um jeito diferente. Na época de colégio, qual é o professor que você mais gostava? Ele explicava de um jeito diferente, não é? Pronto, aqui eu gerei uma conexão para você lembrar de algo que você já: "Agora eu entendi o que a Andreia está querendo falar". A Andreia está querendo falar que a palestra deve ser gostosa, conectando com o público, e não só o palestrante falando, 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 acabou as pessoas: "Ah, tá, eu entendi", mas depois a pessoa não se conectou a você e você não disse nada. Então aproveitar esse momento de interesse e se aprofundar melhor no assunto, quando você trouxe o público para você, e aí começa. Então é importante também você praticar a escuta visual e verbal, tá. Você tem que, olha, ter essa prática, treinar, treina no espelho,
treina a ouvir, ouve a sua audiência através dos olhos, ouvido, recebendo feedback não verbal também como guia. Então, se eu tenho uma pessoa que está assistindo minha palestra com braços cruzados, pernas cruzadas, a pessoa está totalmente fechada para mim. E se eu vou até ela, coloco assim a mão no ombro e falo: quantas vezes a pessoa já não fechou para você? Quantas pessoas já não fecham a porta na nossa cara? A pessoa já na hora já vai ajustando o corpo. Ai, caraca, ai, deixa eu me arrumar aqui. Você criou ali uma conexão com aquela única pessoa, mas já deu de exemplo para os demais. Então, essa escuta e percepção do público é muito importante. Você vai a todo tempo, ó, dando o seu conteúdo em cima disso. Então, desenvolver essa habilidade, né, de escuta visual é essencial para ajustar o seu ritmo, a sua energia, até o seu tom de fala em tempo real. Então, tem uma dica muito prática aqui, ó. Depois de fazer as perguntas, né, fazer essas pausas em alguns segundos, um momento de silêncio também é muito importante para o público, né? Quando você pergunta e dá esse momento de silêncio para a pessoa refletir, ela vai se conectar mentalmente com a questão, né? E durante essa pausa, observe realmente esses sorrisos, os sinais, os olhares pensativos. Então, aproveite também essa energia criada para criar essa transição suave para o conteúdo. Agora sim vai o conteúdo. No começo é muito rápido tudo isso que eu falei, é questão de 5 minutos. Aí você vem, ó, hoje eu vou compartilhar alguma estratégia, no caso aqui eu já vou falar, alguma estratégia sobre como criar essa conexão com palavras. Essa técnica não só atrai o público, né, desde o início, mas também prepara para uma participação. Então, no caso aí, seja qual tema você for vir, né, você fala: "Hoje eu vou compartilhar com vocês a estratégia, né, sobre como ter uma relação com os seus filhos, como emagrecer, como qualquer coisa você vai conectar, tá?". Então a interação aí, depois dessa introdução, você dá aí uma interação ou um convite de reflexão. Então aqui eu vou fazer uma reflexão com você, ó, o que que você acha? De ser um dos melhores palestrantes aí e criar um público, né, que te aceite. Você seja convidado para outros lugares, criar uma experiência, você ser bem pago por uma palestra e melhor, sem parecer ser um chato. Todo mundo no final vai querer seu contato, você vai criar ali palestras incríveis e ser bem remunerado por isso. Quem quer aprender, levanta a mão. Maravilha, então vem comigo que essa aula tá incrível. Ó, respiração é importante. Como eu falei, a conexão ali com o seu público é importante. Você também ficar atento nos sinais e fazer uns ajustes ali para nivelar o seu público e criar aí esse elo de conexão, fazer perguntas provocativas, a sua voz ir alternando mais alto, mais baixa, criando um silêncio, criando um suspense, criando uma curiosidade, colocando metáfora ao longo do seu conteúdo, metáforas, histórias são importantes. Então, essa interação vai promovendo o senso de comunidade, de ajuda, vai criando um espaço seguro para todos. Todos vão se sentir à vontade, você e o seu público. Então, ó, tem também uma prática guiada, você pode fazer uma vivência com o seu público. Olha, seguinte, agora vamos criar um exercício rápido para que vocês sintam o poder de tal coisa que você ensinou. Aí eu posso falar, ó, fechem os olhos, crie um momento aqui de relaxamento, respire, respire fundo, sinta essa conexão. Imagine que você, né, está falando aí para um grande público. Agora eu estou fazendo isso com você, então feche os olhos. Imagine que você está falando para mais de 200 pessoas no palco, com o microfone em mãos. E sinta o teu corpo. Sinta que todas as pessoas já estão conectadas com você. Elas vieram para te ouvir.
O mais importante é que elas saiam com algo que elas aprenderam com você. Então, a sessão de acolhimento e respeito entre você e sua plateia, você já tem. Então, respire e mentalmente vai colocando assim: eu sou o canal, eu vou levar para esse público algo que eles possam levar para a vida inteira. Vou deixar um legado aqui nesses 30 minutos, 1 hora de aula. Respira, vai abrindo os olhos. E aí, como você está? Imaginando que eu estou com um monte de alunos aqui, estou, né? Porque você vai assistir junto com vários colegas terapeutas seus. Então, como você está agora? Levanta a mão depois desse exercício. Como você sentiu? Escreva aí, como você sentiu? 200 pessoas, como você ficou? E aí você vai observando aí os rostos, né, as expressões, se tiver mais um animado, você vai lá, se tiver um emotivo, vai naquela pessoa. Então eu estou aqui, ó, com o meu microfone, eu já falando: "Como foi para você?". Passa uma pessoa, a pessoa emocionada, por exemplo: "Imaginei aqui, é possível", chorou. Ou vai no outro: me senti muito feliz". Você não vai numa pessoa que está totalmente dispersa, você vai naquela pessoa que criou uma conexão. Às vezes pode né, escapar um ou outro que está ali meio: "Nem sei o que eu estou fazendo aqui", mas no início lá, você nivelar e ajustar é importante para que todo mundo esteja na mesma página, né. E aí você vem com um encerramento inspirador, para que a pessoa saia dali, com aquele impacto e no final aplauda, tá. Então, ó, para finalizar, quero lembrar cada palavra, cada olhar da sua palestra, cada pausa, ela conta muito. Se conectar com o seu público é o processo que exige prática, entrega e, acima de tudo, coração aberto. Você, como terapeuta, já tem isso dentro de você agora, só falta trazer isso. Lembra quando quando você recebeu a sua missão, o seu chamado para ser um terapeuta, você lembra desse momento? Você lembra de uma pessoa que você contribuiu pela transformação dela? Lembra aquele momento que você sentiu que o seu corpo vibrou, onde você colocou no peito assim: "Eu sou um terapeuta, eu transformo vidas"? É sobre isso. Eu quero que você saia daqui com esse sentimento e que você saia dessa nossa aula falando assim: "Eu vou montar minha palestra exatamente como a Andréa Bastos ensinou". Conte comigo nisso. Está preparado para iniciar o conteúdo da sua palestra? Depois me conta como foi. Eu quero saber. Muito bem. Viram que eu criei aqui uma conexão, algo que ele sentiu e você sentiu verdadeiramente, e você, quando fizer uma palestra, você vai lembrar desses meus exemplos aqui. Gostou? Curtiu? Então, muito obrigada por estar aqui. Espero que essa aula seja o primeiro passo para você transformar as suas apresentações em verdadeiros momentos de conexão. E ó, nos vemos na próxima aula aqui, sempre às 19h19. Então, vem comigo. E a próxima aula, já coloca aqui nos comentários o que achou dessa aula e venha nas próximas. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.